A você que está chegando com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo importante. Hoje, faltando 2 dias para, no caso aí, chegar o Natal, nada como trazer aí para vocês uma boa notícia nessa época que está tão conturbada. Hoje nós vamos tratar sobre todos os lotes que foram liberados para você relacionado a pagamentos de atrasados, para que você possa entender como funcionou os pagamentos de 2020 e também vamos falar com você que está assistindo do outro lado que já está liberado o primeiro lote de pagamentos para que você possa consultar e você também vai ficar sabendo quando você vai receber esse dinheiro atrasado do INSS, ok? Então, para começar, todo mundo sabe que o INSS, quando você acessa aí ele na justiça, você entra com um processo pedindo algum benefício contra a Previdência Social na justiça, quando você consegue, nesse caso aí, obter êxito na situação, geralmente esse pagamento relacionado, no caso aí, a RPV, ela é paga durante todos os meses do ano. De janeiro a dezembro, sempre é liberado um lote. Vamos supor que a tua sentença relacionada a um benefício aí como auxílio-doença, aposentadorias, nesse caso aí, ou revisões ou pensão por morte, venha a ser liberada no mês de setembro. Você conseguiu lá a sua vitória, assinou os cálculos, tudo direitinho e o juiz bateu o martelo no mês de setembro, ok? O que acontece? Você vai receber esse dinheiro, dependendo da fila que você se encontra do INSS, se você no caso for ou não, no caso prioridade, você pode receber o seu pagamento a partir do 3º mês consecutivo à assinatura daquele cálculo que você fez junto à justiça com o seu advogado ou com o defensor público, ok? Então esse ano, por conta da crise do Covid-19, muita coisa foi modificada, dentre elas os pagamentos de atrasados do INSS. Há aqueles que têm RPVs para receber e também tem aqueles amigos que têm o direito de receber um precatório. O precatório varia de acordo com a situação que você se encontra no momento, ok? Então, por isso, a gente está aqui hoje para trazer para vocês as informações do que já está valendo para o próximo ano. Lembrando que os precatórios esse ano começou um pouquinho mais tarde, mas já estão sendo liberados. Então você tem que saber com o seu advogado, o seu defensor público, qual é o mês que você vai receber o dinheiro e se você está no lote de pagamento. Se ele for o lote de prioridade, a chance de receber mais rápido é grande. Agora, se você tiver um lote que não é prioridade, ela pode demorar um pouquinho a mais para sair. Todos os anos, o precatório só sai uma vez por mês, ok? Já os valores relacionados à RPV sempre são liberados a cada 2 meses no mínimo quando você assina os cálculos, ok? Então, para começar a matéria de hoje relacionada ao pagamento do próximo mês, ou melhor, do próximo ano, primeiro lote, nós vamos tratar de explicar para você quem são os beneficiários que já podem abrir essa consulta para saber se já vai entrar no pagamento a partir de janeiro de 2021, ok? Ao todo, foram liberados R$1 bilhão em revisões e benefícios atrasados do INSS. Esses depósitos vão para 70,9 mil segurados que devem ter todos os depósitos sendo feitos até o final do mês. Lembrando que a chance aí dos tribunais não pararem para as férias é grande, mas em alguns casos podemos ter diminuição de trabalhadores por conta da Covid-19, tá bom? Confira agora tudo sobre o lote que será pago em todo o país. O CJF, Conselho de Justiça Federal, informou na última segunda-feira, dia 21, o repasse de 993,3 milhões para pagamentos de RPVs devidas a segurados do INSS que ganharam ações judiciais
de concessão ou da revisão do benefício, como aposentadorias, como a gente já tinha dito, auxílio-doença, pensão por morte, BPC, revisões e por aí vai. RPV é o nome da ordem judicial para que os órgãos do governo federal paguem dívidas após terem sido derrotadas na justiça. Os valores são liberados mensalmente, geralmente no mês seguinte à comunicação, para que a União faça o pagamento. Entram nesse lote, portanto, requisições, nesse caso, autuadas no mês de novembro. Então, a pessoa que conseguiu assinar aí para receber os valores no mês de novembro, vai botar a mão agora no pagamento a partir de janeiro, tá bom, pessoal? Para ser uma RPV, o valor não pode superar 60 salários mínimos, que correspondem a R$ 62.700, considerando o piso salarial de R$ 1.045 hoje, em 2020, por conta, aí no caso, do valor do salário mínimo. A dívida previdenciária pagas desse mês representam quase 80% de todo, nesse caso, do total de 1,2 bilhão do atual lote de requisições. Já entre o total de 136 mil beneficiários, 71 mil recorreram à justiça para receber valores referentes a benefícios do INSS. Os valores são repassados pelo CJF aos 5 tribunais regionais federais de todo o país, que são responsáveis por creditar, ou seja, abrir as contas e fazerem os depósitos dos pagamentos em contas judiciais em nome do vencedor da ação. A data em que cada beneficiário irá receber depende do tempo que cada tribunal vai levar para conferir os dados de depósito, abrir as contas e fazer o depósito dos valores. Responsável pelos processos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, o TRF3, por exemplo, estima levar cerca de uma semana para processar a maior parte dos pagamentos. Cerca de 11,8 mil beneficiários do INSS contemplados nesse lote. Ok? Como serão feitos os pagamentos? Os credores desses estados poderão possivelmente ter suas RPVs disponíveis até o final do mês, com algumas variações. Essa dinâmica de pagamentos deverá ser semelhante nas demais regiões do país. Para saber se você teve a sua RPV paga, o interessado pode realizar a consulta no site do TRF, responsável pelo estado onde o processo foi iniciado. Veja também a relação ao final do texto. A gente vai estar trazendo aqui na matéria o final de todos os estados para você saber qual site que você vai fazer a consulta, ok? A forma de pagamento é diferente, porém, quem ganhou um processo contra o INSS ou outro órgão da União, cujo cálculos dos atrasados resultam em um valor acima de 60 salários mínimos, nesses casos, os precatórios são feitos por meio do que a gente falou, o precatório. Esse nome é dado a uma ordem judicial para pagamento de uma dívida com a União com valor acima de 60 salários mínimos. Esses precatórios federais são feitos em lotes anuais. Em 2020, o pagamento foi feito a credores cujos títulos tinham sido autuados entre 2 de julho de 2018 a 1º de julho de 2019. O desse ano, que vai começar no dia 2 de julho de 2020 a 1º de julho de 2021, ainda está sendo contabilizado, ok? Ou melhor, isso mesmo, de 2 de julho de 2019 a 1º de julho de 2020, ainda está sendo contabilizado para ser liberado no ano que vem, ok, pessoal? Seguindo com o conteúdo, como fazer a consulta daqui para frente. É possível obter as informações pela internet, na página do Tribunal Regional Federal, responsável pela localidade aonde a ação foi iniciada. Quem tem processo em São Paulo, por exemplo, deve fazer a consulta no TRF3. Você vai acessar o site
www.trf3.jus.br, que é, no caso, o site responsável para você fazer a consulta e saber se o pagamento já está liberado para você. Ao fazer a consulta no site do TRF, procure por requisições de pagamentos e informe o CPF no local indicado. Na página com as informações do seu atrasado, observe o campo Procedimentos. Se aparecer PRC, significa que a dívida supera 60 salários mínimos, ou seja, é um precatório. Se aparecer PRC, precatório. Já se a dívida, no caso, aparecer a sigla RPV, aí você vai conseguir receber essa grana antes de maio do ano que vem, ok? Seguindo com o conteúdo, se você está na dúvida referente à sua situação, entre sempre em contato com o seu advogado ou com o defensor público para saber o andamento da sua situação, para saber se a sua RPV está no lote de pagamento que está saindo em dezembro e será pago no mês de janeiro. A data protocolo TRF deve ser referente a novembro de 2020. O campo situação da requisição terá a informação pacto, ou seja, pagamento total, informado ao juízo. Processos que avançaram à segunda instância ou cobram valores acima de 60 salários mínimos têm por obrigação um advogado responsável. Credores e herdeiros devem manter sempre contato com o profissional para trocar informações sobre o andamento do processo. Em muitos casos, advogados e herdeiros perdem o contato, o que acaba impedindo o saque no caso de morte do credor. Será preciso comprovar quem são os verdadeiros herdeiros por meio de um inventário, por exemplo. Então você tem que ficar ligado nesse ponto aí. Como saber se eu posso receber? Vamos lá. Os atrasados são liberados quando o processo chega ao fim, sem qualquer possibilidade do INSS recorrer na justiça. Ou seja, aparece no final do processo a seguinte informação: trânsito em julgado. É a expressão utilizada para determinar se um processo é considerado totalmente encerrado. Para que o trânsito em julgado ocorra, não é obrigatório que a ação passe por todas as instâncias da justiça. Quando uma das partes é derrotada em uma instância e não recorre no prazo, pode ocorrer o chamado trânsito em julgado. Até aí vocês entenderam? Beleza. Agora eu vou trazer para vocês todas as regiões, cada um dos TRFs responsáveis, para que você possa ficar sabendo qual é o tribunal que você vai receber. Outra coisa, você que está assistindo o conteúdo agora, quiser fazer a consulta, precisa ter em mãos o número do processo ou o CPF do ganhador. Por quê? Você pode fazer a consulta em um desses sites do TRF1, www.trf1.jus.br, ou o trf2.jus.br, ou trf3.jus.br, ou ainda trf4 ou trf5.jus.br, através do seu CPF, se você no caso é o dono da ação. Se for outra pessoa que você está fazendo a consulta, você pode fazer através do número do processo, número da Ordem de Advogados do Brasil, que é o número de inscrição do advogado, ou então o CPF do titular do processo. Até aí vocês entenderam? Espero que sim. Vamos lá. Primeira coisa, para você que está aí nos seguintes estados: Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá, o responsável para liberar o pagamento para você é o TRF1, ok? Já o Rio de Janeiro e Espírito Santo, quem faz a liberação de pagamentos é o TRF2, ok? São Paulo e Mato Grosso do Sul ficam a cargo de pagamentos através do TRF3, ok? Já Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é o TRF4 que faz o pagamento.
E para fechar, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, esses são liberados o pagamento através do trf5.jus.br. Você pode fazer a consulta, dependendo da situação, você tiver na dúvida, pode ligar para o TRF, explicar a sua situação. Se não tiver lá atolado, o pessoal puder, eles podem falar e te ajudar a fazer a consulta para saber se você está com o seu pagamento liberado, ok? Observação importante: em janeiro, geralmente o pagamento começa a ser liberado a partir do dia 10, mas isso varia de acordo com cada tribunal, tá ok? A fonte da matéria de hoje é o CJF, Conselho de Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e aqui o canal de notícias. Se você puder, compartilha aí esse conteúdo, porque muita gente está esperando esse pagamento, está há anos esperando por essa resposta. Então, se você puder compartilhar a matéria, se você puder deixar o seu like, você vai ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. A gente vai parando por aqui. Se você puder, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e vem com a gente.